Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e hoje eu tô aqui com o meu cafezinho para gravar esse vídeo. Eu fiquei pensando muito sobre o tema do vídeo de hoje, que é 10 de março de 2024. E eu tô gravando um dia antes, então no sábado. E eu fiquei pensando muito sobre tudo que tem acontecido nas últimas semanas, sobre os casos de censura de livros no Brasil e tudo que o livro do Jefferson Tenório tem passado, sofrendo críticas, né? Toda uma campanha de difamação do livro O Avesso da Pele, que é um livro excelente, é um livro que eu já li, gostei muito de toda a linguagem, de toda a construção estética e de toda a matéria também do conteúdo desse livro, a história que ele conta, né? É um livro narrado em segunda pessoa e o personagem, ele conta a história do próprio pai, que era um professor de português e literatura. Enquanto ele reconstrói, digamos, né, a história do pai e também da família, ele tece muitas reflexões sobre educação, sobre racismo e violência no Brasil. Então é um livro fundamental e está muito longe de ser o que muitas pessoas estão dizendo por aí, né? E é muito triste que professoras, diretoras de escola façam uma campanha como essa contra um livro tão fundamental e que pode estar nas escolas, né? As pessoas, elas estão cada vez mais moralistas com o que se debate nos colégios e fechando os olhos, né? Tentando tapar o sol com a peneira diante da realidade e da necessidade de debater muitos assuntos importantes com os jovens que estão aí no mundo, estão vendo tudo. É muita ilusão, né? Achar que eles não podem ler determinadas obras por causa de determinados conceitos, passagens. E a gente sabe, né, por que esse livro está sendo censurado pelo conteúdo do livro que debate o Brasil, que debate as estruturas sociais nas quais estamos inseridas, que fala sobre esse tema tão fundamental, que precisa ser debatido nas nossas escolas, né, sobre as estruturas racistas nas quais a nossa sociedade brasileira se assentou. Então, é um livro fundamental. Leiam O Avesso da Pele. Eu estou pensando em ler agora, fazer algum trabalho nesse sentido com o livro. E junto com toda essa questão, ainda temos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que é uma data fundamental, né, para comemorar tantas conquistas, tantas lutas pelos direitos das mulheres, e também para fazer essa avaliação, né, de que muitas coisas não estão boas e muitas coisas precisam mudar para que a gente possa realmente comemorar em paz, né? As estatísticas estão aí para falar sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher. As estatísticas estão aí para falar sobre como as mulheres ficam prejudicadas no mercado de trabalho, na vida acadêmica, sobrecarregadas, né, com a maternidade, com o cuidado, que fica sobretudo nas mãos das mulheres. Então, tem muita discussão para ser feita com relação ao Dia Internacional da Mulher também. E, né, eu não pretendo dar conta de todas essas discussões, é claro. Mas eu tô aqui hoje para indicar 20 livros escritos por mulheres brasileiras que vocês precisam ler e que eu preciso ler, porque aqui tem livros que eu ainda não li também. E eu vou contar para vocês os que eu li e os que eu não li, certo? Eu fiz essa lista pensando em autoras nacionais, autoras que eu admiro, autoras que eu tô ansiosa para conhecer, e vocês vão perceber que literatura vasta que temos de autoras contemporâneas, a maioria são autoras vivas, das que eu vou citar aqui. Autoras que vale a pena vocês explorarem, vocês anotarem esses títulos, por favor façam isso. Autoras que trabalham a nossa sociedade, que olham para a nossa sociedade e transformam esse mundo em literatura.
E também vou indicar alguns livros que não são de literatura. Vou indicar alguns livros principalmente que debatem o social a partir de textos ensaísticos e historiográficos também, certo? Então, vou indicar escritoras de literatura, escritoras de história. Eu espero que vocês gostem dessa minha seleção. Vou começar então, sem mais delongas. E o primeiro livro de autora brasileira que eu quero indicar para vocês é o Louças de Família, da Eliane Marques, publicado pela Autêntica Contemporânea. A Eliane Marques, ela é uma escritora do Rio Grande do Sul, nascida na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Ela é de Santana do Livramento. É uma autora negro-brasileira, então, que eu tô muito ansiosa por conhecer e eu vou ler nos próximos meses. É um dos livros que vamos ler aqui no Clubinho do Lendo Livres, que é um clubinho de leitura que eu participo aqui na região que eu moro. Eu fiquei muito feliz que esse livro entrou na listinha do Lendo Livres. Finalmente vou conhecer a Eliane Marques. Várias pessoas que eu admiro muito a opinião indicaram esse livro. Por exemplo, a Stephanie Borges, que é poeta e tradutora. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho dela. Então eu já quero falar da Stephanie Borges, que é outra mulher brasileira, escritora, poeta, que eu admiro muito, intelectual, que indica livros que eu sempre paro para anotar. E esse livro da Eliane Marques, a primeira pessoa que eu ouvi falando foi a Stephanie Borges. Então, Louças de Família, publicado pela Autêntica Contemporânea, da Eliane Marques, é a primeira indicação que eu tenho para fazer para vocês, de escritoras brasileiras que vocês precisam conhecer. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é o Solitária, da Eliana Alves Cruz. Eu sou muito fã da Eliana Alves Cruz. Esse livro foi publicado pela editora Companhia das Letras e eu já li e gostei muito. Na época que eu li, eu já tinha parceria com a Companhia das Letras. Eu tive a oportunidade de participar de uma cabine de leitura sobre esse livro com a Eliana Alves Cruz e foi maravilhoso. Aqui ela discute muito sobre questões das empregadas domésticas no Brasil, do trabalho doméstico no Brasil, e nesse contexto todo, as mulheres negras. A Eliana Alves Cruz é uma escritora e jornalista que vale muito a pena acompanhar. Ela tem feito um trabalho excepcional na literatura e pensado sobre a nossa sociedade, sobre o contexto do negro brasileiro e das mulheres negras. Maravilhoso, vale muito a pena conhecer. Esse livro, ele é muito devorável, é um livro fluido. A Eliana Alves Cruz, ela escreve muito bem, é muito gostoso ler os livros dela, então fica essa recomendação do Solitária. Então, o segundo livro da nossa lista. Mais um gole de cafezinho antes que ele esfrie. O terceiro livro dessa lista é o Água Funda, da Ruth Guimarães. Eu gosto muito da Ruth Guimarães e desse livro. Aliás, eu não li outros livros dela ainda, mas pretendo ler. Ela tem pesquisas e livros importantes sobre o folclore e a cultura brasileira. E a Ruth Guimarães, ela publicou esse livro, se não me engano, em 1946. Exatamente, está escrito aqui na contracapa. Ela nasceu em 1920 e faleceu em 2014. Também é uma escritora negra. Vejam que pelas últimas pesquisas que eu fiz, depois do Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que foi o romance publicado por uma autora negra em 1859, então teve esse ato todo até 1946 para sair o Água Funda, da Ruth Guimarães, que é um livro maravilhoso. Ele foi publicado pela editora 34. Eu gosto muito desse trabalho editorial caprichado, sempre da editora 34. Tem um prefácio do Antônio Cândido também. E o Água Funda é um dos meus livros preferidos da literatura nacional e eu acho que ele serve muito para pensar também sobre o contexto da escrita de mulheres negras na nossa literatura. Vocês vão perceber que a maioria dos livros que eu vou citar aqui são de autoras negras. Elas têm tido uma presença fundamental na nossa literatura, na produção intelectual no Brasil, cada vez mais. E é preciso valorizar toda essa produção e todo esse pensamento que elas têm
publicado, que elas têm contribuído, né, com a nossa sociedade e precisamos ler. Então, esse livro é maravilhoso, o terceiro livrinho da nossa lista. Fica essa recomendação. É um livro delícia de ler. Fala muito sobre folclore, sobre lendas, conta uma história maravilhosa, que eu lembrei muito das histórias da minha avó. Fica essa super dica. O quarto livro dessa nossa lista é Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato. Esse livro é maravilhoso também, outra super leitura que eu fiz em 2024 no Labaredas. E a Clarice Fortunato é uma escritora negra também, que tem doutorado em literatura, professora, e esse livro ele partiu da tese dela, que foi escrita a partir de fragmentos da própria trajetória de vida da Clarice Fortunato, e em cima desse texto, em cima desses fragmentos, ela teorizou. É um livro muito bom. Fica essa super recomendação. Foi publicado pela editora Palas, que tem um trabalho que vale muito a pena conhecer se vocês ainda não conhecem. Tá muito lindo e é um livro, um livro bem fino, que eu recomendo que vocês conheçam essa autora. O quinto livro dessa lista não podia deixar de estar presente, né, numa lista de 20 obras da nossa 20 obras de autoras nacionais, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu sou muito fã desse livro, eu acho que é um livro com poucos defeitos. Eu já li algumas críticas a algumas coisas desse livro, mas assim, pra mim ele beira a perfeição, muito fácil. E aqui a Ana Maria Gonçalves, ela conta a história de uma mulher chamada Querindé, que é uma mulher africana que é traficada, que é sequestrada e trazida para o Brasil para ser escravizada lá no século XIX. Então, é um livro bastante difícil, né? É um livro bastante que expressa um pouco dessa violência sofrida pelas mulheres e pela população negra no Brasil, mas também é um livro que conta a história como ninguém. É um livro que faz muitas reflexões e problematiza muito esse assunto da escravidão no Brasil e que permite a gente pensar, né, entender um pouco dessa sobrevida que a escravidão tem ganhado no Brasil, que é um termo que a Saidiya Hartman utiliza. Ela diz que vivemos num contexto de sobrevida da escravidão, que a escravidão se reinventou. E esse livro eu acho que é um livro de literatura, mas que ela usa muitos trabalhos de pesquisa histórica também, que enriquecem e que dão muito contexto para entender e para pensar a história do Brasil, para pensar o atual. E junto disso, e junto de todos esses conhecimentos e reflexões, tem uma história maravilhosa para acompanhar. Então, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, é uma obra de peso, não só porque é um calhamaço, né? A Ana Maria Gonçalves é uma das grandes escritoras nacionais e esse livro não podia deixar de figurar nessa lista de 20 obras fundamentais da nossa literatura nacional, feitas por mulheres. Aqui está. O sexto livro que eu vou indicar nessa lista é O Flor de Gume, da Monique Malcher. Eu sou muito fã do trabalho da Monique Malcher, do trabalho artístico e literário dela. Ela é uma antropóloga, artista plástica, paraense, e esse livro foi publicado pela Jandaíra, e inclusive ela tá ali vendendo as últimas edições. Esse livro vai ser republicado por outra editora, vai virar uma raridade, segundo a Monique. E é um livro que ganhou o Jabuti de Contos em 2021. É um livro bastante poético. A prosa da Monique Malcher é uma prosa poética e ela faz reflexões lindas sobre a condição da mulher e denúncias, inclusive. É um livro bonito, que tem beleza, que tem violência também. E a forma como ela escolhe contar essas histórias de mulheres aqui é muito bonita. Então, outra autora nacional que eu admiro muito, Monique Malcher e Seu Flor de Gume. Esse livrinho é lindo. A capa, todo o projeto foi feito pela própria Monique. Então, se vocês ainda quiserem essa edição, vejam lá se ela ainda está vendendo. O sétimo livro dessa lista é O Maria Altamira, da Maria José Silveira. Eu gostei muito desse romance, a gente leu ele em 2022 no Clube Labaredas, foi publicado pela editora Instante, e é um livro que tem esse projeto gráfico da capa aqui com os mapas, ele é muito bonito.
E ele é um livro que fala muito sobre questões que envolvem o meio ambiente. Aqui vai falar sobre a construção da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. E fala também sobre questões que envolvem os indígenas do Brasil e os indígenas de outras regiões da América Latina. E as trajetórias dessas pessoas, as conexões entre elas. É um livro muito bonito, que eu recomendo. Tem todo um projeto gráfico também incrível esse livro. Eu gosto muito do Maria Altamira, da Maria José Silveira. Então, outra obra da literatura nacional que vale muito conhecer. É um livro muito gostoso de ler e que suscita reflexões excelentes. O 8º livro que eu quero indicar para vocês é um livro que eu ainda não li, que é o Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Eu sou muito fã da Júlia Dantas, pelos textos que eu li dela em colunas de jornal e também pelo romance dela. Ela se chama Rodolfo, que eu achei um romance muito gostosinho de ler. E agora vou ler o Ruína e Leveza, publicado pela Não Editora, que é um selo da Dublinense. E esse foi eu não sei se é o primeiro romance da Júlia Dantas, né? Mas veio antes do Ela se chama Rodolfo. E foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Então, Júlia Dantas com seu Ruína e Leveza. Outra autora nacional, né? E autora viva, uma autora jovem. Ai, meu café tá esfriando, ainda não terminei, né? Fico empolgada falando desses livros, indicando autoras mulheres para vocês. O 9º livro dessa lista de 20 autoras mulheres brasileiras que vocês devem ler é o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, publicado pela Zahar. Eu gosto muito desse livro, eu acho a capa lindíssima. Eu já comecei a ler os ensaios desse livro. É um livro para ler devagarinho, para como é que eu posso dizer, mergulhar no pensamento da Lélia Gonzalez, que é uma das grandes pensadoras brasileiras. Ela já faleceu. E eu gosto muito do que a Angela Davis escreveu sobre esse livro, que está na contracapa, que diz assim, ó: eu sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. Acho maravilhosa essa frase da Angela Davis. Eu acho a Angela Davis muito generosa quando ela diz: leiam Lélia, vocês têm Lélia Gonzalez. Então vamos ler Lélia, né? Preciso empreender essa leitura até o fim, mas assim, não tem pressa também de ler todos os ensaios da Lélia. Eu acho que é para ir estudando mesmo, para ser devagarinho. O 10º livro de autoras brasileiras que eu acho que vocês precisam conhecer é O Escravo, da Maria Carolina de Jesus. É um romance que até então estava inédito e saiu no final de 2022 pela Companhia das Letras, nessa edição muito bonita. Esse livro ele tem um prefácio da Denise Carrascosa e um pós-fácio da Fernanda Silva e Souza, que é uma estudiosa, pesquisadora que eu acho que vale a pena acompanhar. Eu tenho lido muitas coisas boas dela, muitos prefácios, pós-fácios em outros livros que ela tem feito também, e textos na imprensa. Tô curiosa para ler, quem sabe, um livro da Fernanda Silva e Souza em breve. Mas esse romance, então, da Maria Carolina de Jesus, que eu ainda não li, eu quero ler esse ano também, é mais uma obra que foi, digamos, resgatada dos cadernos da Carolina, né? Ela tinha muitos cadernos que ela escreveu ao longo da vida dela e grande parte dos textos desses cadernos ainda não foram publicados. Então tem toda uma equipe de pesquisadoras e de editores trabalhando nisso, inclusive Conceição Evaristo, inclusive a filha da Carolina, a Vera Eunice, que trabalham para publicar essas obras da Carolina que ficaram nos cadernos. Então, O Escravo, da Carolina Maria de Jesus, acho que é uma obra que vale a pena conhecer. Eu gosto muito do Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada também, que é um livro maravilhoso. Vamos citar poetas? Então, Ana Martins Marques e A Vida Submarina é sensacional e para mim ela é uma das grandes poetas da nossa literatura brasileira, que eu acho que vale a pena conhecer. Eu tenho nessa edição da Companhia de Bolso que eu ganhei, não é da Companhia de Bolso, Poesia de Bolso,
que eu ganhei da Adma, e eu adoro esse livro, é maravilhoso. Ana Marques. E quero indicar uma outra poeta que publicou recentemente, o ano passado, em 2024, a Bruna Mitrano publicou Ninguém Quis Ver pela Companhia das Letras, e a Bruna Mitrano já tinha publicado outro livro anteriormente e agora saiu esse pela companhia, e é um livro maravilhoso, é um livro sensível. Os poemas dela são, assim, leiam o Ninguém Quis Ver, eu prometo que vale muito a pena. Eu já falei desse livro aqui em outros momentos, mas a Bruna Mitrano, ela realmente... Eu vi a Aline Aime, do canal Chave de Leitura, falando sobre esse livro. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo da Aline Aime sobre o Ninguém Quis Ver. E ela diz que esse livro é um acontecimento para a nossa poesia contemporânea, e eu concordo. É um livro maravilhoso. Tem um poema bem curtinho dela aqui que eu vou ler para vocês. Se chama Imprecação. Que a chuva poupe as telhas pobres e mais nada. Outra autora contemporânea que eu quero indicar aqui para vocês hoje, que eu adoro muito, é a Natália Borges Polesso e o Foi um Péssimo Dia, que é esse livro publicado pelo Dublinense. É uma novela incrível que conta a história de uma personagem que está ali desde a infância até ali a fase de transição da infância com a adolescência. É um livro muito delícia, eu sou muito fã da Natália Borges Polesso, é uma autora contemporânea que vale muito a pena conhecer. Outro livro que eu quero indicar para vocês nessa minha lista é O Som do Fugido da Onça, da Micheline Verunsky. Ai, eu gosto tanto desse livro, ele faz assim toda uma crítica histórica por meio da literatura para fazer justiça também. Esse livro é lindo, eu fiz resenha dele aqui ano passado, foi uma das primeiras resenhas que eu trouxe aqui pro canal, e fica essa dica, eu vou deixar o link para resenha na descrição. Esse livro ganhou o Jabuti, tá? Só para deixar esse outro detalhe. Outra autora que eu quero muito indicar para vocês, que é uma historiadora maravilhosa, inclusive é a diretora do Arquivo Nacional, é a Ana Flávia Magalhães Pinto, que escreveu esse livro, Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. E esse livro é maravilhoso, eu ainda não li ele de cabo a rabo, eu li vários textos dele, enfim, acho que falta pouquíssimo para eu terminar, então por isso que ele ainda não apareceu aqui em vídeos de leituras concluídas, né, mas eu comecei a imersão nesse livro no ano passado. A Ana Flávia Magalhães Pinto, ela é doutora em História, professora da UNB e diretora do Arquivo Nacional, e esse trabalho, ele fala sobretudo da experiência livre dos negros no Brasil no século XIX. E para mostrar um pouco dessas experiências de liberdade, então, ela vai estudar alguns literatos negros, homens letrados, que atuaram na imprensa e no cenário político na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. E aqui eu vou citar alguns nomes que ela trabalha aqui no livro dela: Luiz Gama, Ferreira de Menezes, Machado de Assis, José do Patrocínio, Inácio de Araújo Lima, Arthur Carlos, Teófilo Dias de Castro. E, enfim, ela vai refletir um pouco sobre isso, sobre como era a vida das pessoas negras e livres no Brasil do século XIX, durante esse contexto em que tantas pessoas também estavam sendo escravizadas. Então ela vai falar sobre essas experiências de liberdade antes do 13 de maio de 1888. É muito legal, eu teço muitas ligações também com as experiências de vida da Maria Firmina dos Reis, que era uma mulher negra do Maranhão, livre também, escritora também, professora. Então são experiências que se aproximam, e esse livro da Ana Flávia é uma delícia de ler, assim, com essa super recomendação. Ele foi a tese de doutorado dela e publicada pela editora da Unicamp. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da capa, para vocês terem uma ideia de como que é o livro. É muito bonito. Super indicação da Ana Flávia Magalhães Pinto, uma das historiadoras brasileiras que eu mais adoro. O livro número 16, então, dessa nossa lista de 20 autoras brasileiras que vocês precisam conhecer, é o Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que é uma grande escritora e poeta brasileira. Eu ainda não li esse livro, eu pretendo ler em breve, é um livro bem curtinho. Ele foi publicado pela editora Palas e tá aqui essa capa magnífica, né? Tem um texto aqui na contracapa do Jefferson Tenório que diz assim: Canção para Ninar Menino Grande é, antes de tudo, um mosaico afetuoso de experiências negras,
Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Nesta obra, Conceição Evaristo demonstra mais uma vez domínio da linguagem narrativa e o seu poder singular de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade dos homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O livro é um mergulho na poética da escrevivência e, ao mesmo tempo, um tributo ao amor sob uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário. Oh, meu Deus, eu não tinha lido, eu acho, esse texto da contracapa ainda, tá? Muito, muito lindo esse livro. É um livro que eu preciso ler o quanto antes. É um absurdo que ele esteja aqui na minha estante e eu ainda não tenha lido. Canção para Ninar, Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu adoro muito a Conceição. Ponciá a Vicêncio é um dos meus livros preferidos da vida. Os Contos de Olhos d'Água é outro livro que eu sou muito apaixonada. E mais uma das grandes escritoras negras brasileiras da contemporaneidade. Eu tô tomando café, mas tá muito, muito calor. Inclusive, nas últimas semanas e meses, né, eu tenho gravado vídeos aqui que eu tô suando e escorrendo calor. Às vezes eu não percebo e fica pingo de suor na minha cara nos vídeos, né? Vocês me perdoem por isso. Mas é que pra gravar eu não posso ligar ventilador, eu tenho que fechar a janela pra não dar barulho, né? E aí acaba que acontece isso, né? De eu ficar aqui suando e às vezes inclusive tomando café, né? Porque é tão gostoso falar de livros tomando um cafezinho que eu não resisto, sabe? Então é isso, é o que temos pro verão. Valorizem a booktuber, me chamei de booktuber agora, meu Deus. Valorizem a produtora de conteúdo, leitora, que grava vídeos nesse verão que não termina mais. Fiz até uma semana um pouco mais fresquinha aqui no sul, não dá pra reclamar. Essa primeira semana de março fez uns dias bem gostosos, nublados, sabe? Choveu um pouco. Mas hoje já tá bem calor, já tem sol e inclusive tá meio abafado. Então não tá fácil lidar com essa temperatura, né? No ano passado não fez frio, então hoje eu tô assim muito tagarela. Eu queria gravar um videozinho mais com conversa, sabe? Essa lista, mas não fosse uma lista tão acelerada, só dos 20 livros, inserindo algumas reflexões e alguns compartilhamentos com vocês. Vamos lá, então, encerrando essa nossa lista. Tem 4 livros ainda, quase lá. O outro livro que eu quero indicar para vocês, que também é outro absurdo, que eu ainda não li, tá aqui na minha estante já faz um tempo, que é O Corpo Desfeito, da Jarid Arraes, publicado pela Alfaguara. Ai, que livro lindo, tá maravilhoso. Eu sou apaixonada pela Jarid, pela poesia dela, pelo cordel dela, aquele Heroínas Negras Brasileiras em 20 Cordéis, é um livro muito bonito. Eu tenho ele em e-book só, preciso do livro físico. Mas eu tenho uma memória afetiva muito gostosa lendo aqueles cordéis da Jarid para as filhas da minha prima. E lindos as histórias que ela conta ali. Eu li alguns trechos que foram muito legais. Gosto muito dos contos do Redemoinho em Dia Quente e dos poemas também de Um Buraco com Meu Nome, que ó, maravilhosos. E esse é um romance, então, da Jarid, Corpo Desfeito, que foi publicado em 2022 ainda, e eu pretendo ler em breve. Eu sei que a escrita dela é essa escrita aterradora, né, essa escrita maravilhosa. Então, às vezes eu não me sinto tão preparada, mas lerei Corpo Desfeito. E fica essa super indicação da Jarid Arraes. A Jarid Arraes, inclusive, então, é uma escritora que nasceu em Juazeiro do Norte, e que é na região do Cariri, no Ceará, em 1991. Então, ela é escritora, cordelista, poeta, autora de alguns livros como As Lendas de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras, Redemoinho em Dia Quente. Ela venceu o prêmio APCA e Biblioteca Nacional. E ela vive em São Paulo e ela tem um clube de escrita para mulheres. Uma mulher, assim, para admirar. Sou muito fã, muito jovem. Jarid Arraes é uma escritora jovem e com toda essa potência, né? Isso é muito admirável. Recomendo muito que vocês conheçam ela. Quem ainda não leu Jarid, anota. É uma escritora brasileira que não dá para deixar passar. Bom, os últimos 3 livros, então. Carol Ben-Simon e o seu diorama.
Eu sou encantada por esse livro. Eu tenho o Clube dos Jardineiros de Fumaça agora para ler, eu já mostrei em um vídeo passado para vocês. E o Diorama é um livro que eu gostei muito da experiência de leitura. Conta a história de uma personagem chamada Cecília. E a Carol Ben-Simon, ela é uma grande pesquisadora e escritora. Eu gosto muito de observar os processos dela. Esse livro aqui, ela não compartilhava muito quando ela estava escrevendo. Dava para ver algumas fotinhos da mesa dela, algumas coisinhas assim no Instagram. Mas do livro novo que ela está escrevendo agora, ela tem compartilhado muito pela newsletter dela. Conheçam a newsletter Nevoeiro. Carol Ben-Simon é uma escritora que vale a pena conhecer. E esse livro de Diorama, ele tá, ó, supimpa. Muito, muito bom. Outro livro, então, de autora contemporânea, premiada, inclusive, que eu ainda não li e que eu quero indicar para vocês já, é Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Esse livro, ele ganhou o prêmio José Saramago e foi publicado pela editora Companhia das Letras. A capa tá muito bonita e eu quero ler esse livro em breve. Tem vários aqui que eu disse que quero ler em breve, né? É porque são romances que eu sei que são escritoras incríveis, não vão ser romances difíceis de ler, romances fininhos, né? E às vezes eles vão ficando ali na estante com tantas obras maravilhosas para se ler. Vocês sabem que eu tenho muito livro bom aqui na minha estante para ler, né? E aí, às vezes, eles vão ficando, então tem que priorizar. E Os Malaquias é um que faz tempo que eu quero ler. Eu li A Pediatra, da Andrea Del Fuego, e eu gostei muito do livro. E curiosa para ler Os Malaquias, que ela é uma das grandes escritoras também, né, da nossa contemporaneidade. E para fechar essa lista de 20 livros e 20 autoras contemporâneas que vocês precisam conhecer, eu vou citar o Lima Barreto, Triste Visionário, da Lilia Moritz Sparks. Eu sou muito fã da Lilia, ela é historiadora e antropóloga, então eu conheci ela por causa dos livros de história que ela escreveu sobre o século XIX e o Brasil no século XIX. Inclusive, já citei aqui As Barbas do Imperador, por exemplo, que eu adoro esse livro, acho um livro muito bom. Ela é uma pesquisadora excelente, escreve muito bem, e a Lilia também se comunica muito bem nas redes sociais, né? Além de ser fundadora da Companhia das Letras. Então, a mulher tem um currículo imenso, e inclusive a notícia dessa semana é que ela foi eleita imortal da Academia Brasileira de Letras, no lugar do Alberto da Costa e Silva, que também foi um historiador importante. Então, o Lima Barreto, Triste Visionário, ele fala sobre a história do Lima Barreto e também sobre o Brasil na Primeira República. É um livro que eu não li todo, é um livro que eu preciso retomar, na verdade. Eu li 100 e poucas páginas e acabei não continuando. É um livro que eu quero muito retomar em algum momento. E a escrita da Lilia é maravilhosa. Esse livro tem muitas notas, ele vai contando a história do Lima, então também da família dele, da trajetória desse escritor, né, desse grande escritor da nossa literatura, que foi o Lima Barreto. E aqui ela vai utilizar múltiplas fontes para contar a história do Lima, desde as obras dele, matérias da imprensa, a partir de episódios da história do Brasil no período também. Ao mesmo tempo que ela vai falar sobre o Lima Barreto e a história dele nesse livro, que também é biográfico, ela vai contando sobre a história da Primeira República e do Lima Barreto como um grande observador e um pensador dessa sociedade que ele estava vivendo. A partir das obras que ele escreveu, o Lima Barreto, né, os romances que ele escreveu, tudo que dá para refletir sobre o Brasil e toda a visão crítica que ele tinha já desse contexto, desse período. Sem falar na questão da cor como fator de hierarquização e distinção social, né? O Lima Barreto, ele era um escritor negro, então tem essa questão que fica muito forte também no livro da Lilia. Me contem aqui se alguém conseguiu ler esse livro todo. É mais um que tá aqui na minha estante, só que esse é grosso, né? Esse é um calhamaço, que eu preciso dar atenção, porque assim, eu gosto muito das coisas que eu li do Lima Barreto e adoro o texto da Lilia. Esse livro é cheio de referências históricas. Acho que é um livro maravilhoso para pensar sobre as origens da República no Brasil, né? Sobre as estruturas, né, que a República no Brasil se assentou desde o seu início, a partir do pensamento do Lima Barreto, desse romancista extraordinário.
Eita, que agora meu café esfriou de vez, né? Já faz muito tempo que eu tô aqui gravando com a minha xícara. E o cafezinho tá calor, mas ainda não tá assim calor suficiente pra manter meu café aquecido na xícara, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas 20 escritoras brasileiras que vocês precisam conhecer. Essas 20 obras, né? Acabei indicando algumas outras obras para algumas escritoras que eu também gosto. O Dia Internacional da Mulher é uma data, né? É um dia importante, é um dia simbólico. Mas não é só março, né? Mês para ler mulheres. Então é bacana refletir sobre isso, porque muitas vezes as pessoas querem ler mulheres, só mulheres em março, por exemplo. Né? Ou falar das obras feitas por mulheres no mês de março. Mas é muito bacana quando a gente percebe que ao longo de um ano, por exemplo, nós lemos sobretudo mulheres. E eu sou uma pessoa que faz isso muito naturalmente, então não é algo que eu me cobre para fazer no mês de março, entenderam? Então é um pouco disso, mas às vezes no começo é preciso ter essa visão, né, de priorizar autoras mulheres, de incluir autoras mulheres nas nossas leituras, e com o passar do tempo isso vai se tornando natural, é isso que eu quero dizer. Certo? Então não é questão de assim, eu escolho os meus livros pela história, ou eu escolho os meus livros pela qualidade, etc, etc, etc. Não priorizo mulheres ou gênero. Mas as coisas não são bem assim, né? Não são. Então é preciso fazer essa crítica, é preciso se perguntar por que não temos mais autoras mulheres no cânone. Entendem? É preciso se perguntar sobre as relações de poder que envolvem a construção desse cânone literário. Então, por isso que às vezes é interessante ir pelas margens e descobrindo autoras que são sensacionais, autoras brasileiras, autoras contemporâneas. Eu vejo muitas pessoas pensando que a nossa literatura contemporânea não é boa o suficiente. Ai, eu tenho muita preguiça disso. Tenho muita preguiça desses discursos que falam que eu só leio obras de pessoas mortas. Sabe? Nada contra, eu também leio, eu também amo autores que já morreram, inclusive muitos dos meus preferidos já morreram. Mas o tempo, ele não significa, ele não é garantia de que um livro é bom. Certo? Um livro ele permanece devido a múltiplos fatores, inclusive questões de poder, como eu estava dizendo aqui para vocês. Não é porque um livro ficou que ele é tão bom, não quer dizer que ele é ruim, certamente, né? Tem muito valor. Mas muitas vezes são questões que envolvem poder, que fazem com que muitas obras fiquem e tantas outras não permaneçam. Outras que são boas tanto quanto, certo? Então é isso que a gente precisa ter em mente. E o ano todo leiam mais mulheres, leiam mulheres vivas, que é muito importante. Temos assim uma geração de autoras contemporâneas brasileiras vivas que estão fazendo trabalhos excelentes, que vale muito a pena conhecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha lista de 20 autoras brasileiras que vocês precisam conhecer nesse mês de março e no ano todo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar aquele like e de compartilhar com alguém que vocês acham que vai se beneficiar com todas essas minhas dicas. Comentem aqui comigo o que vocês já leram, o que vocês querem ler, enfim, sugestões, críticas. Por favor, vamos conversar aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.